Oi! E o vídeo de hoje vai ser assim, um pouquinho diferente. É para uma playlist nova, um papo de mãe, uma conversa descontraída para que eu possa dividir com vocês a minha experiência. Roda a vinheta. Para ficar com uma dinâmica legal, serão 10 perguntas e respostas sobre a minha experiência de gestação. Antes de começar, não se esqueça, hein? Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para você receber todo o nosso conteúdo. Bom, mas por que esse vídeo agora? Mês que vem o Bernardo já completa 2 anos. Ai, meu Deus, o tempo passa rápido demais. E aí já bateu aquela nostalgia e eu resolvi gravar e relembrar alguns momentos assim marcantes, né? E aí vou começar pela gestação. Lembrando, eu não quero romantizar nada. Eu sei que para algumas mulheres é uma experiência muito difícil, que tem momentos muito difíceis. Só que para mim foi bem leve e foi muito positivo, foi um saldo muito positivo, assim. Eu sou muito agradecida mesmo, porque eu pude estar em casa, então eu pude viver tudo no meu tempo, pude ficar tranquila e acho que isso contribuiu bastante para que a minha gestação fosse um momento assim muito prazeroso na minha vida. Então, chega de blá 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 e vamos para as perguntas. 1. A gestação do Bernardo foi planejada ou aconteceu? Como soube que era a hora? Foi planejada, sim. Como eu soube que era a hora? Não sei assim exatamente, mas eu acho que influenciou assim um pouco o meio também, porque eu já tinha um sobrinho e a gente recém tinha recebido a notícia que a minha cunhada estava grávida novamente do segundo bebezinho dela, a Rafa, né? Chegou a menina. E acho que bateu um desespero aqui em casa. Tipo, ai, a gente também precisa ter um bebê. Mas a partir dessa vontade a gente começou a planejar, né? Começamos a conversar bastante sobre se era o melhor momento, o que iria mudar na nossa vida com a chegada do bebê, se a gente estava pronto e disposto para todas essas mudanças. E aí, como a gente chegou a um consenso de que sim, era a hora, então eu fui para minha primeira consulta com a ginecologista, né, para conversar com ela. Eu acho que isso é super importante. Eu já tomava anticoncepcional há muito tempo, acho que mais de 10 anos. Então foi importante essa consulta e as vitaminas que ela me passou para me tomar tudo certinho, para que não tivesse nenhum problema. Então acho que quando você sentir que é a hora, o principal é o casal conversar bastante, né? Sobre as mudanças, né, que vão ocorrer na vida, porque é assim mesmo, né? Pra ver se os dois estão prontos para isso. E depois a consulta, né? Muito importante a consulta com o seu médico, com a sua médica ginecologista, para ver se tá tudo ok, para ver se não precisa tomar nenhuma vitamina, nem nada, para que você tenha uma gestação tranquila. 2. Qual foi a minha dieta na preparação e na gestação? Bom, aqui bem interessante essa pergunta, porque eu acho que foi decisivo, assim. Tanto para que eu conseguisse engravidar logo, rápido, e também para me manter saudável e manter um bem-estar durante toda a gestação, né? A minha dieta basicamente foi a dieta do Mediterrâneo. Então eu fiz uma redução drástica de glúten, de açúcar, optei só por naturais, né? Cortei também industrializados da minha dieta. De vez em quando, eu não vou ser hipócrita, né? Dava uma escapadinha, comia um docinho, mas assim, eu reduzi drasticamente. Então eu fiz uma dieta super saudável, rica em peixes, né? Que é o ômega 3, carnes magras, muitas frutas, legumes e verduras. Então, e também tirei toda a questão de pão, farinha, arroz. Então, eu acho que deu uma limpada, assim, no meu organismo, né? Por que a dieta, eu acredito que tenha influenciado muito? Porque, sim, alguns alimentos, eles são inflamatórios e alteram, né, a nossa questão hormonal. Então, eu acho que estar com o corpo em equilíbrio e estar saudável já é um grande passo, né? Já é uma grande ajuda para
para ter uma gestação tranquila e também tentantes. Eu acho que também é super importante estar com o corpo saudável e equilibrado para que você consiga o seu positivo, né? 3. Quais foram os primeiros sintomas? O clássico, enjoo matinal. Quase morri. Mas não foi por isso que eu descobri a gestação, né? Como a gente estava tentando, estava sendo planejado isso, eu atrasei alguns dias e já fui correndo fazer o teste de farmácia. E aí deu positivo. E aí acho que 2 ou 3 semanas, acho que umas 2 semanas depois que eu fiz o teste, aí eu comecei a sentir umas cólicas bem fortes, assim, embaixo da barriga, né? No pé da barriga, senti umas cólicas bem fortes. E aí começou os enjoos. E basicamente foi só isso que eu senti, assim, de sintoma, não teve mais nada. Como foi o pré-natal? Particular ou SUS? Bom, pra quem não sabe, o meu parto foi feito numa casa de parto pelo SUS. E assim, eu não tenho do que reclamar, né? Foi ótimo, mas aí depois eu falo mais sobre isso. Sobre o pré-natal, eu fiz ele todinho no particular, com uma médica de confiança, né? Minha ginecologista e obstetra de confiança. Mas o meu convênio só cobria um hospital maternidade. E realmente eu não gostei. Eu fiz a ligação lá e já meio que queriam agendar uma cesárea. Não passei nenhuma consulta, nem nada. Eu liguei perguntando se eu podia conhecer o hospital. E aí a atendente já... Ah, mas pra que dia que você vai querer agendar sua cesárea? Não queria agendar a cesárea, eu queria conhecer o hospital, porque sim, eu queria tentar um parto normal. Então eu conversei com a minha ginecologista sobre isso. E ela trabalha também no hospital pelo SUS, né? E aí eu conversei com ela e ela me falou, Mário, por que você não tenta, né? No hospital? É super bom, né? Não é porque não é convênio, não é porque é SUS que não vai ser um atendimento bom, um atendimento legal. Pra mim também, não tenho esse tipo de preconceito. Então fui lá no postinho, passei uma consulta, porque era necessário, né? Tinha que passar uma consulta na UBS para receber o encaminhamento para poder conhecer, né, o hospital, para poder conhecer a maternidade e caso, né, eu fosse fazer o parto lá, eu precisaria ter passado essa consulta na UBS. Eu fui super bem atendida, assim, incrível. A enfermeira da UBS, maravilhosa. Até hoje ela pergunta sobre mim, sobre o Bernardo. Então eu acho que existe sim muito preconceito, né? Mas nessa questão, né, de obstetria, eu não tenho do que reclamar do SUS. Foi um atendimento maravilhoso. Então a enfermeira foi super atenciosa comigo. Depois disso, eu tive, mesmo tendo passado só uma consulta, porque foi no final da gestação que eu passei lá, mesmo tendo passado só uma consulta no posto, a agente de saúde veio me visitar em casa, no finalzinho da gestação. Ela veio me visitar quando o Bernardo nasceu, para me passar as instruções sobre a questão da vacina. E depois veio mais uma vez com o pediatra. E para ver também como é que eu tava, se estava tudo bem comigo, né? No pós-parto e dar também E também passar a consulta, uma primeira consulta, assim, com o Bernardo. Então eu achei que foi, assim, extremamente atenciosos, um ótimo atendimento. O hospital lá que eu visitei também foi super acolhedor, atendimento ótimo. Só que eu acabei optando de última hora pela casa de parto. Que aí depois eu vou falar sobre isso. 5. Como lidar com as mudanças no corpo. Isso aqui pra mim foi um pouco difícil. Assim, eu tava muito feliz. Lógico, com a barriga crescendo, tava muito feliz. Mas é uma loucura. Você não se reconhece. Porque é muito rápido. São muitas mudanças, né? Tanto em textura da pele, você fica com a pele diferente. O meu cabelo ficou bom. Não caiu, ficou bem cheio, assim. Nossa, isso aí eu fiquei muito feliz.
Mas sim, os peitos cresceram, o quadril também alargou um pouquinho. E são mudanças muito rápidas. Então, uma semana você tá lá usando um tipo de roupa, e aí na outra semana mais nada te serve, os pés estão inchados, nenhum sapato entra. Então chega a dar assim, uma confusão, você não se reconhece no espelho. Pra mim foi uma questão assim difícil de lidar. Eu não queria tirar muitas fotos, inclusive pro ensaio gestante eu não tava me sentindo muito uau, plena, maravilhosa pra fazer. Eu nem ia fazer, mas meu irmão Gabriel me convenceu, né? Ele falou que faria as fotos, que a gente faria sem muita produção, uma coisa mais natural assim. E o resultado ficou lindo. Eu acho que eu estaria extremamente arrependida se eu não tivesse feito. Porque naquele momento que você tá vivendo, você fica confuso. É bem confuso, assim. Porque uma semana seu corpo tá de um jeito, na outra tá outro. Aí são sensações também, né? Não só mudanças físicas, mas as mudanças fisiológicas. Então acontece muita coisa, assim. Eu acho que a cabeça dá uma pirada. Fica difícil realmente de se reconhecer, de entender se essas mudanças que estão acontecendo são naturais mesmo, ou se algum sintoma. Eu entrava assim em umas paranoias, sabe? Não tô sentindo a minha barriga mexer. Meu Deus do céu. Entrava assim em umas paranoias. E que era normal, sabe? Não precisava estar sentindo 24 horas minha barriga mexer. Então, essas mudanças e essas novidades, assim, me deixaram bem agitada, bem preocupada, mas no fim foi tudo bem, foi tudo tranquilo. E na questão do ganho de peso também, como eu tava seguindo uma dieta bem equilibrada, não restritiva, tá? Mas sim, uma dieta bem saudável, bem equilibrada, porque eu comia bastante, mas comia bem. Então eu não tive um ganho de peso assim muito expressivo. Foi mais mesmo o peso do bebê, da barriga. Então acho que isso também ajuda, né, pra aceitação. Porque às vezes eu pelo menos sentia fome, mas é aquela coisa, não é fome pra dois, tá? Não é porque tá com um bebê na barriga que tem que comer por dois. É por um e um bebê. Então é só um pouquinho a mais. Mas sim, dá fome. Eu acho que se eu fosse comer como eu comia as dietas que eu fazia anteriormente, né? Não ia dar certo. Eu ia engordar demais, eu ia comer demais. Mas como eu tava fazendo essa dieta equilibrada, saudável, então eu me sentia saciada, me sentia bem. Então não precisei, né? Não deu nenhum desejo, não recorri a nenhuma coisa maluca, nem comi demais. Então o ganho de peso foi ok. Então também teve essa vantagem, né, na hora de me ver no espelho, né? Que na verdade foi mais a barriga mesmo, que no físico que mudou. Vamos lá. 6. Quais os cuidados para evitar as estrias? Temidas estrias. Nossa, eu tava muito preocupada. Porque da adolescência me estourou muita espinha aqui na lateral da coxa, sabe? Muita mesmo. Do crescimento. E eu tava bem preocupada de ficar cheia de estria na barriga. Tudo bem, né, que... gente, não é o fim do mundo, né, ter estrias. Mas, mulher, né, sabe como é que é. Fica chateada, às vezes, com algumas coisas que são naturais. Nenhum corpo, nem nada precisa ser perfeito, nenhuma pele precisa ser super lisa. Mas sim, eu tive essa preocupação de querer evitar que ficasse muito cheia de estrias. Então, o que eu fiz foi, eu usava muito hidratante de banho, porque eu não gosto muito de creme. Eu até passo creme, mas eu tenho que estar inspirada pra passar creme. Não é uma coisa que eu gosto de passar todo dia, que eu, não gosto da sensação de ficar melecada. E eu sei que passa rápido, né, mas eu não gosto dessa sensação. Então eu usei bastante hidratante de banho. Eu usava, né, aqui no decote, na barriga e na coxa. Eu usava bastante hidratante de banho. E depois eu usei um óleo, Bio Oil. Eu gostei bastante, eu usei ele.
Ele é um óleo especial para tratamento de estrias, prevenção e tratamento. Então eu usei ele bastante, vários tubinhos. Passava 2 ou 3 vezes no dia. E não estourou nenhuma estria. Agora não sei também se foram esses cuidados ou se foi a genética. Porque às vezes tem pessoas que mesmo cuidando, passando hidratante, fazendo tratamento, aparecem as estrias. Outra dica muito importante, que eu acho que influenciou demais também, hidratação. Porque a pele, não adianta só a gente fazer o tratamento cosmético na pele, né? Tem que vir de dentro. Então, como eu tava com uma alimentação saudável e eu tava bebendo muita água, eu acho que isso contribuiu bastante. Eu bebi, assim, o normal, né? O recomendado é 2 litros de água por dia. Eu tava bebendo 2,5, 3, porque gestante precisa de mais líquido. Então, assim, eu tava bebendo bastante água. E isso ajuda muito na hidratação da pele, né? Aí é uma hidratação de dentro pra fora. E acho que isso é super importante. Então, dica valiosa, beba muita água. Qual a sua dica na hora de montar um enxoval? Olha, é muito legal a gente ter todas as coisinhas, né, que a gente sonha, o quartinho todo arrumadinho. Eu até fiz, olha aqui, o quartinho do Bernardo, né? Tudo combinadinho. É muito legal. Sim, é o sonho, eu acho que das mães, né? Proporcionar esse quartinho bonitinho, roupinhas, paninhos, tudo do melhor para os filhos. Mas a minha dica é que o item principal do enxoval não é nada que você possa comprar. O item principal do enxoval é a informação, porque não adianta nada a gente ter todos os equipamentos, todas as coisas que se vendem aí nas lojas de bebê e não ter o principal, que são as informações. Então, use esse período da gestação para pesquisar. Eu usei muito para pesquisar sobre os cuidados, né, com o bebê, sobre educação na primeira infância, sobre alimentação, sobre como oferecer água, oferecer ou não chupeta, todas essas coisas. Então, pesquisa bastante. A minha dica é essa, pesquise muito. E aí você vai ver que metade daqueles itens ali você nem vai precisar utilizar. Aqui em casa, por exemplo, nas minhas pesquisas, eu descobri o banho de chuveiro, que nunca tinha passado pela minha cabeça, porque na minha cabeça era criança banho de banheira. Eu até cheguei a comprar a banheira. Só que aí depois, nas minhas pesquisas, eu vi ali, tipo, por que não banho de chuveiro? E foi, assim, muito mais prático, foi excelente fazer banho de chuveiro no Bernardo, desde recém-nascido. Então, ele sempre tomou banho no chuveiro. Eu até dei a gente tinha dado, acho que 1 semana nele de banho no chuveiro. E aí, quando eu fui dar o banho na banheira, ele nem curtiu a banheira, então a banheira dele não foi utilizada. Mamadeira também que eu tinha comprado. E aí, depois, pesquisando sobre confusões de bico e tudo isso, eu resolvi que, como eu gostaria de amamentar o Bernardo até os 2 anos, e graças a Deus, deu certo. Ele ainda mama no peito, né? Eu acho que o leite materno é uma fonte muito importante, né, pra eles, de vitamina, de anticorpos e tudo mais. Então, como eu queria muito, né, amamentar ele, a mamadeira foi um item dispensado, assim. Eu comprei e não utilizei. Então, acho que a lista, o número 1, tópico número 1 é para montar um enxoval. Tem listas prontas na internet, ok, mas cheia de coisas desnecessárias. Então, primeiro, pesquise. O tópico ali é o número 1 do seu enxoval. Informação. E aí, o 2, converse com outras mães para ver as experiências. Tudo bem que para cada dinâmica familiar, alguns itens são mais importantes, outros menos importantes, mas converse com as mães que você conhece para você ver, sabe, o que realmente vale a pena comprar, o que é besteira, porque tem um monte de coisa que não usa. Ou se você usa 1 ou 2 vezes, que acho que é totalmente dispensável, assim. E aí você não precisa gastar tanto dinheiro. Então é isso a minha dica pra vocês. 8. Doula. Por quê? Aí foi uma outra coisa que eu descobri
né, já estando grávida, que eu nunca tinha ouvido falar. Quer dizer, já tinha ouvido falar, mas nem sabia o que era a doula. Não sabia qual que era o papel dela, não tinha esse conhecimento. Como que eu fui atrás? Por que eu fui atrás de uma doula? Como eu falei antes, né, o meu convênio só cobria o parto em uma maternidade que era totalmente cesarista. E eu queria tentar o parto normal. Aí eu conversei com a minha ginecologista sobre a possibilidade, né, eu fui pesquisar na internet e vi que existia essa função, né, que existia essa pessoa, a doula, que vai te dar todo o suporte, né, durante o trabalho de parto. E aí eu falei, nossa, é a minha solução? Eu vou contratar uma doula, vou encontrar uma doula para trabalhar comigo. E aí eu vou chegar lá no hospital. A minha ideia era seguir o trabalho de parto em casa, até assim não poder mais, e ir pro hospital só realmente na hora do Bernardo nascer, para não ter as intervenções, né, desnecessárias e acabar necessitando mesmo fazer uma cesárea, né? Ou então acabar sendo induzida a fazer uma cesárea. Então eu queria muito ter uma doula para que ela fizesse assim o acompanhamento comigo e me explicasse mais sobre toda a fisiologia, né, do trabalho de parto, para que eu estivesse segura e informada sobre todo o processo, para não ser passada para trás, não ser enganada lá no hospital, né? Porque sim, é muito triste falar sobre isso, mas alguns médicos acabam querendo acelerar o processo, não respeitando, né, as vontades da mulher, querendo empurrar logo uma cesárea e utilizam algumas intervenções que atrapalham o processo natural e acabam culminando sim numa cesárea. Então eu não queria sofrer esse tipo de violência obstétrica assim. E para ter alguém do meu lado de confiança, eu resolvi procurar uma doula. E foi a melhor coisa que eu fiz, realmente. Foi por indicação, eu acho que isso é muito importante. Eu até tinha visto algumas que eu procurei assim no Google, né, doula em São Bernardo do Campo, doulas que atendem em São Bernardo do Campo. Mandei algumas mensagens no WhatsApp, mas não bateu aquela conexão. E aí eu recebi esse contato de uma indicação, e aí fui conversar com ela já pelo WhatsApp, já gostei. E aí a gente foi para a primeira consulta com ela, a primeira consultoria, e eu saí de lá com a certeza de que eu não poderia fazer o meu parto sem ter ela do meu lado. Então, não substitui, lógico, a função do parceiro, né? Porque eu precisava muito ter os dois do meu lado, cada um na sua função, né? A doula na função dela de acompanhamento, de acolhimento, de encorajamento, e o pai do Bernardo, né, precisava também estar do meu lado. Aí também mas é outra função, né? O dele já é uma coisa mais assim emocional, o pai estar junto é mais uma conexão emocional. E a doula, ela seria assim alguém para quem várias vezes durante o trabalho de parto eu olhava para ela e aí o olhar dela me dizia, sabe, tá tudo bem, é assim mesmo. Então isso foi muito importante para mim, porque tornou todo o processo muito mais leve, muito mais bonito. Então, quando o nosso olhar se encontrava assim, às vezes você não sabe se tá indo tudo bem, se é assim mesmo. E ela é uma profissional que entende sobre isso, estuda sobre isso, né? Então, eu olhava assim pra ela e tinha certeza de que tava tudo ocorrendo bem. Então, se você puder, eu acho que é um excelente investimento. Até muito mais do que alguns itens bobos, assim, do enxoval, sabe? Dá pra deixar de ter algumas coisas materiais, né? Pra você ter esse acompanhamento. Então, pra mim, foi o melhor investimento. 9. Como foi o parto? Foi muito intenso. Foram horas de dor. É brincadeira. Foi uma experiência surreal pra mim. Eu ainda nem consigo acreditar que saiu tudo tão perfeito. Que tudo fluiu, assim, de uma forma que eu não sei... Eu até agora não consegui organizar, sabe? Então são coisas bem, assim, desconexas ainda, que aparecem, assim, uns relances na minha cabeça. Não sei se eu tive uma experiência aí de sair do meu corpo e voltei, não sei. Mas foi uma experiência muito, muito forte e muito positiva na minha vida.
O Bernardo nasceu numa casa de parto, então eu tava junto com o pai dele e com a doula do meu lado. E as enfermeiras também lá da casa de parto foram simplesmente maravilhosas. Eu consegui um parto natural, sem nenhuma intervenção, sem nenhuma medicação. Foi tudo muito natural. E assim, não é uma dor insuportável, pelo menos, né? Às vezes falam, meu Deus, parece que você não vai aguentar. Mas em nenhum momento eu tive essa sensação de que não vou aguentar. Mas eu acho que era porque eu tinha muito apoio, né? Tanto do meu marido, né? Do pai do Bernardo, como da doula. Conforme eu falei, né, na pergunta anterior, às vezes eu não sabia se o que estava acontecendo, no tempo que estava acontecendo era natural. E aí eu olhava assim pra ela e eu sentia a confiança e tipo, é isso aí, tá tudo bem, vamos lá. Então acho que tudo isso contribuiu muito, né, para que eu tivesse essa experiência positiva e toda a preparação também, né, as reuniões que eu tive com ela, me deixar eu conhecer a fisiologia do parto, tudo isso deixou entender todo esse processo, né, deixou que no momento que ele estava acontecendo eu estava segura, eu estava entendendo o que estava acontecendo com o meu corpo, eu estava segura do processo. Né, eu sabia o próximo passo, então nada me assustou. Eu tava bem tranquila, eu tava bem conectada assim com o meu corpo, eu sinto. E muito disso foi em função dessas consultas sim com a doula, das meditações que ela me passou. Não sei se vocês gostam, né, de fazer meditação ou não, mas eu acho que toda essa conexão com o meu corpo fez com que o meu trabalho de parto e o meu parto fosse uma experiência muito positiva, algo muito bom, assim. E eu vou fazer um relato de parto, porque eu também sei que esse momento é muito difícil para algumas mães e que muitas mulheres sofrem violência obstétrica, né? Infelizmente, que muitas vezes a vontade delas não é respeitada. Mas a minha experiência foi algo muito positivo. Eu acho que o local que eu escolhi e as pessoas que estavam comigo naquele momento foi algo decisivo para que essa experiência fosse assim, tão leve, tão boa, tão positiva. Então eu vou depois me aprofundar um pouco mais nesse assunto num outro vídeo e vou falar bastante sobre como foi essa minha experiência, como foi o meu trabalho de parto. E chegamos à última pergunta, vamos lá, 10. Como recuperar o corpo pós-gestação? Eu acho que isso aí pode ser uma preocupação de muitas mulheres, mas o que eu tenho a dizer é, seja carinhosa com você, sabe? Porque o seu corpo passou por muitas modificações, né? Durante toda a gestação, são muitas modificações mesmo. Então não espere assim, vou ganhar o bebê e eu já quero voltar a fazer dieta, preciso voltar minha barriga, preciso emagrecer. Então, meu conselho pra você é não se preocupe com isso, sabe? Depois de um tempo volta. E se não voltar a ser aquilo que era antes, tudo bem, sabe? Eu acho que existe uma cobrança muito grande sobre o corpo da mulher. E isso é muito ruim. Não tem porquê, não existe um corpo perfeito. Existe o seu corpo. Então, eu acho que a aceitação, né, da sua forma física, ela precisa sim existir, né? Não adianta, não tem porquê esse esforço para ter esse corpo perfeito, porque não existe, né? Quem tem, a gente vê às vezes, né, as artistas, vê nas revistas, mas são pessoas que se dedicam somente a isso, sabe? Em exercícios, em ter acesso a todos os tipos de tratamentos e plásticas e tratamentos estéticos. As fotos que a gente vê também, às vezes nem é aquilo mesmo, né? Tem toda a questão de ângulo, de iluminação, de tratamento de imagem. Então a gente vê aquilo e fica, meu Deus, como é que eu vou ficar com esse corpo, né? Eu queria ser igual a fulana. Mas eu acho que a minha dica aqui é não se preocupe com isso, sabe?
Você tem um bebezinho agora, né? Recém-chegado no mundo. E então dedique o seu tempo, a sua atenção e a sua energia para isso. E seja carinhosa com o seu corpo, sabe? Porque tudo bem, é um processo, você passou ali 9 meses tendo no seu corpo modificações muito grandes. Então não queira assim, num piscar de dedos, voltar. Não piscar de dedos, olha, num piscar de olhos, assim, voltar pro seu corpo pré-gestação, né? Então, como eu tive os meus cuidados, como eu tive cuidados com a alimentação durante toda a gestação e não tive um ganho de peso expressivo, né? Foi mais a questão só da barriga mesmo. O meu corpo voltou rápido. Também, mesmo o pós-parto, eu continuei mantendo uma dieta saudável e equilibrada. Continuei me hidratando com bastante frequência, com muita frequência, né? Eu acho que eu comecei, como eu tava amamentando, eu sentia muita sede. Eu nem sei quanto eu tava bebendo de água, mas acho que uns 3 litros por dia, talvez. Então, acho que toda essa questão de uma dieta saudável, hidratação, isso contribui pro corpo ir voltando, né, a forma. Num primeiro momento, né, a minha dica é relaxa, desencana em relação a isso. Seja carinhosa com você, né? E depois de um tempo, né? Se o seu corpo não voltou, se você não tá se sentindo bem, mas faça isso por você. Se você não tá se sentindo bem com o seu corpo, se você tá incomodada, eu acho super válido buscar, né, tratamentos estéticos, dieta, exercício físico. Então, eu acho que é isso. Bom, acho que hoje eu falei demais, o papo foi bom. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você quer ver mais vídeos assim no canal, deixa aqui nos comentários a sua sugestão de assunto, o que você quer que eu traga aqui de conteúdo. E não se esqueça, hein? Já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Um super beijo e até o próximo vídeo.